Então, limites, funções contínuas e desigualdades. Então, isso é um teorema que tem no Elon, que ele diz basicamente o seguinte: se num ponto uma função contínua assume um determinado sinal, se ela é positiva ou negativa, então nas proximidades daquele ponto o sinal da função será o mesmo. Tá bom? Então, teorema. Ou seja, f, uma função definida no subconjunto da reta, e a, tudo bem, um ponto no domínio da função. Então, se f de a é maior do que zero, então existe um delta maior que zero, tal que f de x também é maior que zero, desde que x seja um ponto do domínio da função que esteja a uma distância de a que é menor do que delta. E isso a gente escreve assim. Então, x está no domínio da função, e isso está a uma distância de a que é menor do que delta. Porque isso aqui é equivalente a escrever o seguinte: x menos a é menor do que delta. Ou seja, x está a uma distância de a que é menor do que delta. E o que eu vou tentar fazer é uma demonstração para esse teorema. Então, prova. Mais uma vez, o que esse teorema está dizendo é: se uma função, por exemplo, é positiva num ponto, uma função contínua é positiva num ponto, faltou a hipótese de continuidade aqui, né? Então, se, deixa eu incluir aqui, f é contínua, em A, né? E f de A é maior que zero, então existe um delta maior que zero, tal que isso aqui acontece para todo x suficientemente próximo de A. Sem a hipótese de continuidade aqui, nada dá certo, né? Agora sim, então, seja epsilon igual a... Eu acho que eu tenho que fazer epsilon igual a f de A. Porque, lembra, eu estou supondo que f de A é maior que zero, então eu posso fazer isso. Então, considere esse epsilon aí. Como a função é contínua no ponto A, então, como f é contínua em A, daí você pode garantir que existe um delta maior que zero, né, tal que se x está no domínio da função, x está a uma distância, melhor escrever, x está a uma distância de A que é menor do que delta, então toda vez que eu calculo o valor da função, nos valores de x que satisfazem estas duas condições aqui, então a distância de f de x até f de A vai ser menor do que epsilon. Como vocês já devem ter percebido, né, esta desigualdade é equivalente ao seguinte: f de x menos f de A menor do que epsilon, maior que menos epsilon. Mas a gente sabe quem que é epsilon, né? Epsilon é f de A. Então, essa desigualdade também é equivalente ao seguinte: f de x menor do que epsilon mais f de A. Ou posso escrever assim também, f de A mais epsilon, e maior do que... Só estou somando f de A nas três parcelas dessa desigualdade. E f de A menos epsilon. Agora sim, epsilon é igual a f de A, portanto, isso aqui é igual a zero, né?
e acabou. Se x satisfaz essas duas condições, então f de x é maior do que zero. Então, logo, x neste conjunto aqui, porque esta condição é equivalente a esta condição aqui, né? X pertencente a x e x tamanho de distância de A que é menor do que delta. E a gente já sabe, né, que esta condição, que é exatamente essa daqui, implica que f de x é maior do que zero. Que é o que a gente queria mostrar. Mais uma vez, se num ponto uma função contínua assume um determinado sinal, né, então, numa vizinhança daquele ponto, a função tem o mesmo sinal. Então, acho que eu vou colocar uma observação, né, analogamente. Se f é contínuo em A. Vocês podem tentar fazer a demonstração dessa observação aqui. Se f é contínua em A e f de A é menor do que zero, então f de x vai ser menor do que zero para todo x suficientemente próximo de A. Para x, no domínio da função, há uma distância de A que é menor do que delta, né, para algum delta positivo. A demonstração é basicamente a mesma coisa, só que você precisa fazer uma pequena modificação, porque aqui eu escolhi epsilon igual a f de A, porque f de A era positivo. Aqui, f de A não é positivo, então você precisa saber que epsilon escolher dessa vez. Tá bom? Aí, como uma generalização, eu vou colocar o seguinte corolário. Então, se f e g são contínuas em A, que é um pontinho do domínio da função, e f de A é estritamente menor do que g de A, então existe delta maior que zero, né, tal que f de x é estritamente menor do que g de x, né, para todo x suficientemente próximo de A. Então, a demonstração fica como exercício. Eu imagino que a demonstração desse teorema está feita no Elon, e a demonstração, e este teorema que eu escrevi aqui é só um corolário, tá, desse teorema. Então, no Elon, isso aqui é um teorema, e o que eu chamei de teorema aqui é um corolário. Então, exemplo. Acho que é mais uma observação, na verdade. Isso segue do corolário, tá bom? Então, se f de x para r é contínua em A e o valor da função no ponto A é menor ou maior, tanto faz, do que um certo número L, né? Então, f de x é maior do que L para todo x suficientemente próximo de A. Aí para algum delta maior que zero. Tá, já escrevi aqui, existe um delta maior que zero. Tá. Então isso aqui é só para relembrar que isso não vale só para o zero, tá bom? Então
Se o valor de uma função for maior do que um certo número num ponto, uma função contínua, né? Então, numa vizinhança daquele ponto, o valor da função também é maior do que o valor L. Agora, eu vou comentar um pouco sobre um teorema que a gente já viu para limite, que era critério das sequências para limite. Então, aqui eu vou chamar de critério das sequências para continuidade. Então, teorema. O critério das sequências para continuidade. Esse critério aqui, ele é útil, na verdade, para mostrar quando que uma função não é contínua no ponto, tá bom? Porque para usar esse teorema da maneira direta, você teria que verificar que para todas as sequências num certo universo, elas satisfazem uma determinada propriedade. Isso é complicado. Então, esse teorema é útil para mostrar que o limite de uma função... Perdão. É útil para mostrar que uma função não é contínua num ponto. Para mostrar que uma função é contínua num ponto usando esse teorema é um trabalho interminável. Então, vamos lá. Então, seja f de x para r uma função. Então, vamos simplificar as coisas e vamos escrever só isso aqui. Eu não preciso dizer que isso aqui é uma função, porque a gente só usa essa notação para indicar funções. Então, eu considero uma função definida no subconjunto da reta e há um ponto no domínio da função. Agora, o enunciado do teorema de fato, né? A função f é contínua em A, se e somente se aqui eu não posso falar em limite, quer dizer, posso falar em limite? Imagina assim, imagina que eu tenho uma sequência qualquer no domínio da função, tá bom? Ou seja, todos os termos da sequência estão contidos no domínio da função. Daí eu aplico f nessa sequência e obtenho uma nova sequência. Então, posso falar em limite sim. Então, se e somente se limite de f de an, né, é igual a f de a para toda sequência an contida em A, contida em x, que é o domínio da função, tal que limite de an é o ponto A, que é o ponto onde eu estou tentando verificar a continuidade da função. Por que eu pausei um pouco aqui para discutir sobre se eu podia falar em limite ou não? Então, a observação é a seguinte. Lá em cálculo 1, vocês aprendem que uma função é contínua num ponto se limite de f de x, quando x se aproxima de A, é igual a f de A. O limite, então a função é contínua no ponto A, se limite de f de x, quando x se aproxima de A, é igual a f de A. E aqui a gente meio que estendeu essa noção de continuidade para funções cujo domínio não possui pontos de acumulação, ou coisa do tipo, né? Então, o ponto onde eu estou tentando verificar a continuidade da função não necessariamente precisa ser um ponto de acumulação, basta que seja um ponto no domínio da função. E essa definição aqui de limite ela é muito restritiva. Então, logo após comentar sobre a demonstração desse teorema, eu vou deixar um exercíciozinho para vocês para relacionar essa definição
de continuidade que vocês aprenderam lá em cálculo 1 com a definição de continuidade que a gente viu aqui na aula passada. A gente já provou esse teorema para limite, tá bom? Então, prova. E a demonstração para esse teorema, neste caso, segue exatamente as mesmas linhas. Só que, né, observação. Note, isso aqui não é demonstração, tá? É só uma observação. Então, deixa eu apagar a palavra prova. Segue as linhas do teorema correspondente para limite. Para limite. Agora sim, a observação. A única diferença entre este teorema e o teorema correspondente para limite é o seguinte, que lá em limite a gente pedia que A tinha que ser um ponto de acumulação do domínio da função e todos os termos da sequência deveriam ser obrigatoriamente diferentes do ponto para onde a sequência está convergindo. Então, com exceção dessas duas observações, tá bom? Dessas duas condições, na verdade, a demonstração é exatamente a mesma. Você só tem que tomar cuidado que agora você não precisa se preocupar com essas duas restrições durante o desenvolvimento da demonstração, tá bom? Então, estou retirando essas duas restrições lá do teorema correspondente para limite e escrevendo esse aqui para função contínua. Porque lá em limite a gente não quer saber, não é, o valor da função no ponto. E aqui, para uma função ser contínua num ponto, o ponto não precisa ser ponto de acumulação. Uma outra coisa que a gente vai ver é a seguinte. Para limite, o azinho precisa ser um ponto de acumulação. Para continuidade, basta que o azinho pertença ao domínio da função. Quando a gente for falar de derivada, a gente vai ser obrigado a combinar as duas coisas. O azinho vai ter que ser um ponto de acumulação do domínio da função e, ao mesmo tempo, tem que estar no domínio da função. Então, as coisas elas vão se estendendo e ficando um pouco mais complicadas com o tempo, né? O número de restrições sobre o ponto, elas vão aumentando. A restrição mais simples de todas, é claro, é aquela que envolve a definição de continuidade. Ele não pede muita coisa. Um ponto qualquer do domínio da função. Tá, agora vamos ao exercício, né, que eu comentei com vocês. Então é continuidade no cálculo 1 e análise real. Análise real, vocês já sabem qual é a definição. A definição de continuidade de cálculo 1 é a seguinte. Seja f definida no intervalo AB. E tomando valores reais, né? Então, f é contínua em A. Agora complicou, né? Porque tem um A aqui, e daí vão achar que... Vou colocar um C, então. C pertencente a AB. Se limite de f de x, quando x se aproxima de c, é igual a f de c. Então é por isso que a gente pode calcular o limite, né, de f no ponto c, porque olha só, c é o ponto de acumulação do domínio da função. Então eles evitam toda essa discussão sobre o ponto precisar ser limite de uma sequência, apenas modificando o domínio da função e, portanto, restringindo toda a noção de continuidade. Tudo isso em favor da simplificação da teoria, né? Para talvez tornar o conteúdo um pouco mais palatável para alunos que acabaram de sair do ensino médio. Porque lembra, eu não sei se aqui na UDESC é assim também, mas cálculo 1 só é visto na segunda fase. Quando eu fiz cálculo 1, também foi na segunda fase. Em outros cursos, em todos os outros cursos de exatas, cálculo 1 é na primeira fase.
pelo menos nos cursos que eu conheço, né? Então, realmente o cara acabou de sair do ensino médio, né? Tudo bem, ele sabe o que é PA e PG, mas o professor não quer gastar um tempo falando de sequência e limite de sequência para poder introduzir essa noção de ponto de acumulação e, portanto, para facilitar a própria vida, ele acaba simplesmente aceitando o que tem no livro. Para ser sincero, eu nem sei, né, se um professor que está dando uma disciplina de um determinado conteúdo pega livros mais avançados daquela disciplina para ver o que mais existe a respeito daquilo. Por exemplo, um professor de ensino médio, de matemática do ensino médio, primeiro ano do ensino médio, será que ele pega os livros de primeiro ano da faculdade de matemática para ver o que tem, né? Como é que ele pode direcionar a teoria para que o aluno tenha mais facilidade quando ele for para uma faculdade de exatas? Que existe essa possibilidade, né? Numa turma de 40 alunos, alguns desses vão para a área de exatas. Principalmente aqui em Joinville, né? Porque a UDESC basicamente, aqui de Joinville, é na área de exatas. Tem só 3 cursos que não... Quer dizer, são na área de exatas também, mas só esses 3 cursos é que tem a possibilidade de ir para a licenciatura. E a UFSC, se eu não me engano, também só tem cursos de exatas aqui. Oh, mas isso é só o que eu acho, não sei se isso é mesmo o caso. Tá bom, então aí está a definição de continuidade para cálculo 1. E o que eu quero que vocês façam é o seguinte. Obviamente, a definição de continuidade de cálculo 1 implica na definição de continuidade de Arré, né? Ou seja, toda função contínua segundo essa definição de cálculo 1 aqui é contínua segundo a definição de análise real. Agora, a recíproca não vale, não é? Se eu tenho uma função que é contínua segundo a definição de análise real, então isso não significa que ela seja contínua segundo a definição de cálculo 1. E a primeira coisa que eu vou pedir é dê exemplos, não é? Dê exemplos de tal modo que isso aqui não seja verdade, que essa implicação seja falsa. E agora sim o exercício. Eu vou até escrever como teorema, não é? Se f de x para r é contínua em A, então limite de f de x quando x se aproxima de A é igual a f de A. Ou seja, na verdade eu não posso fazer isso, né? Porque como eu tenho que calcular o valor da função no ponto, eu não posso pedir só isso aqui. Então eu tenho que pedir um pouquinho mais. Então deixa eu corrigir isso. Para falar em limite, eu preciso que o A seja ponto de acumulação. Para calcular f no ponto A, eu preciso que A esteja no domínio da função. Então é um pouco mais complicado, é assim. Então, é isso aí que eu quero que vocês mostrem. Então, se f é contínua neste ponto, com estas hipóteses, com essas restrições sobre este ponto, então o limite de f de x, quando x se aproxima de A, é igual a f de A. Na verdade, eu acho que dá para fazer uma recíproca também, né? Então, vamos ver.
f, não, seja f de x para r e A um ponto que está no domínio da função e seja um ponto de acumulação no domínio da função. Então, se limite de f de x, quando x se aproxima de A, é igual a f de A, então f é contínua em A. Vocês poderiam ter escrito numa linha só, né? Seja essa a função, então a função é contínua se e somente se isso aqui acontece. Mas, claro, lembrando desta restrição sobre o ponto. Então, vocês podem combinar esse teorema num só, usando um se e somente se. Então, f é contínua num ponto, se e somente se isso aqui acontece. Daí vocês, essa é a tarefa de vocês, né? Aprove esses dois teoremas. Que na verdade é um só, né? Se você combinar num só. Agora vamos falar sobre algumas... Não, vamos dar um exemplo, né, de uso do teorema. O teorema que eu falo é esse teorema aqui. Critério de sequência para continuidade. A gente já viu que essa função f de r para r, definida por f de x igual a 1 se x for racional e 0 se x não for racional. E já vimos que esta função ela não é contínua em nenhum ponto. Porém, a gente só conseguiu resolver esse problema usando diretamente a definição, né? Agora a gente tem o teorema e a gente pode fazer o seguinte. Vamos verificar f é contínua no zero. Daí você vai construir duas sequências a n. A primeira, ela só vai ter números racionais, né? 1, meio, 1/3, 1/4 e assim por diante. Obviamente, essa sequência ela converge para zero, que é o ponto onde eu estou tentando verificar a continuidade da função. A segunda sequência é essa daqui. E agora? Raiz de 2, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 3, raiz de 2 sobre 4. Mais uma vez, essa sequência converge para zero, que novamente é o ponto onde eu estou tentando verificar a continuidade da função. A primeira sequência possui apenas números racionais. A segunda sequência possui apenas números irracionais. Quando eu calculo f de an, né, quando eu construo a sequência f de an, que é f aplicada em todos os termos da sequência n, eu obtenho 1, 1, 1, que converge para 1. Quando eu calculo f de bn, ou quando eu construo a sequência f de bn, eu obtenho 0, 0, 0, que converge para 0. Se a função f fosse contínua no zero, né, de acordo com o teorema, essas duas sequências aqui, elas teriam que convergir para o mesmo lugar. Mas não é isso que acontece. Então, logo, f não é contínua em zero, porque eu construí duas sequências que produzem, né, sequências que convergem para lugares diferentes. Então, a mesma aplicação do critério de sequências que a gente viu para limite é útil também para mostrar, né, que uma função não é contínua num ponto. Lembra que lá eu comentei com vocês, esse teorema aqui, usem preferencialmente para mostrar que um número não é o limite da função num ponto. Mesma orientação fica para cá. Usem esse teorema apenas para mostrar que a função não é contínua num determinado ponto. Se você for usar o teorema na direção da ida, então você vai ter problemas, né? Para mostrar que a função é contínua é problemático.
Agora vamos falar sobre propriedades aritméticas de continuidade de função. Então, propriedades aritméticas. Então, sejam FG contínuas em A, que é um ponto de domínio da função. Então, também são contínuas, melhor escrever assim. Então, neste caso, também são contínuas a função f mais g. 2, a função c vezes g, c vezes f, onde c é uma constante qualquer. E 3, vou colocar f mais ou menos g aqui, f vezes g. E 4, f sobre g, né, desde que g de A seja diferente de zero. Lembrando, essa função aqui só está definida quando os valores de g não são zero. Então, pode ser que você tenha que reduzir o domínio dessa função para que ela esteja definida. Porque, por exemplo, se a função g for zero em todos os pontos do domínio da função, então não vai ter ninguém no domínio dessa função aqui. O domínio da função vai ser o conjunto vazio. Aí ela vai ser a função vazia. E prova segue do critério de continuidade para sequências. Que a gente já provou essas propriedades aritméticas para sequências, e aquele teorema, que é o critério de continuidade para sequências, é uma ponte entre as propriedades aritméticas para continuidade e as propriedades aritméticas para limite de sequência. Então, como já provamos todas essas propriedades para sequências, a gente não precisa reprovar por causa do critério de continuidade para sequência. Não, acho que eu errei o nome do teorema, né? É critério das sequências para continuidade. Para continuidade. Critério de continuidade para sequências não faz sentido porque não existe essa... Toda sequência é contínua, né? Então não tem o que... Vocês sabem disso, né? Toda sequência é contínua. Lembra? Uma sequência nada mais é do que uma função de n, né, conjunto dos números naturais, para R. Esse cara é discreto, logo, toda sequência é contínua. Porque toda sequência é uma função. Agora vamos falar sobre a continuidade da função composta. Então, função composta. Sejam f, né, uma função definida num subconjunto da reta, uma função real definida num subconjunto da reta, g também uma função real definida num subconjunto da reta. Agora um monte de restrições, tais que, para que eu possa fazer a composta dessas funções, né, eu preciso impor algumas restrições. Então, se eu tenho aqui de x para imagem, lembra, isso aqui é a mesma coisa que imagem de f, tá bom?
que é um subconjunto do contradomínio, que é R. Então, para que eu possa fazer a composta, isso aqui tem que estar contido em Y, e essa aqui é a nossa G, tá bom? E daí, só assim é que eu posso fazer a composta. G composto com F. Porque eu só posso calcular G em pontos que estão na imagem da função, se a imagem da função F estiver no domínio da G. Ou seja, eu preciso... A primeira coisa que eu preciso pedir é isso aqui. Tais que f de x está contido em G, no domínio da G, né? Então, sejam fg tais que isso acontece. Aí, f é contínua em Azinho, que é um ponto do domínio da função, e G é contínua em Bzinho, que é a imagem do ponto A pela função f. Se eu pego um ponto A aqui, então a imagem deste A, como a imagem da função f está contida no domínio da G, então a imagem desse A vai estar aqui dentro. Eu estou chamando a imagem do A pela f de B. Então temos por enquanto três restrições. Esta, né? O domínio da f tem que estar contido no... Perdão. A imagem da f tem que estar contida no domínio da G, f é contínua em A e G é contínua em B, que é igual a f de A. Agora sim a conclusão do teorema. Então, G composto com F, né, é contínua em... Alguém sabe me dizer? Com todas essas hipóteses e restrições, qual que vocês acham que é a conclusão do teorema? Então, G composto com F é contínua em... Não, isso é coisa demais. Qual que é o domínio da função G composto com F? Qual que é o domínio da função G composto com F? X. Então, já descarta a possibilidade dela ser contínua em todos os reais, a não ser que X seja todo o conjunto dos números reais. Então, o que eu posso dizer é X. Mas a resposta não é X ainda. Porque se eu quisesse que a função fosse contínua em todo o domínio, eu não precisaria escrever contínua em. Eu diria apenas G composto com F é contínua. Daí estaria implícito que ela é contínua em todos os pontos. Muito bem, Helena. É contínua em A. Então, com todas essas restrições e hipóteses, a única coisa que eu posso falar é que G composto com F é contínua, nesse pontinho A aqui. Então, vamos provar isso, né? Provavelmente deve ter no elo, então vocês não precisam prestar tanta atenção no que eu vou falar agora. Então, prova. Façamos o seguinte, né? Como G é contínua em B, que é f de A, não é? Vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar isso aqui, recortar. Então, eu vou escrever aquela pergunta, né, que eu sempre faço. Então, dado epsilon maior que zero, qualquer. Quando acontece módulo, né, de G composto com F, calculado num ponto X, menos
G composto com F calculado no ponto A é menor do que epsilon. Já que eu estou tentando verificar a continuidade dessa função no ponto A. Então, quem são os valores de x que eu devo colocar aqui para que isso aqui seja sempre válido? E agora é o que a gente vai fazer. Então, como G é contínuo no ponto B igual a f de A, né? Para este epsilon aqui, existe... Eu poderia chamar de delta maior que zero, porém, epsilon e delta são apenas números ou símbolos que a gente usa para representar números positivos. Então, se você escrevesse coisa, por exemplo, estrela maior que zero, e dissesse que estrela é um número maior que zero, então não teria problema nenhum. Então, é o que eu vou fazer. Então, existe um número maior do que zero, tal que, se x está no domínio da função, né? Já estou vendo problemas aqui. Olha só. Imagina que esse aqui é o domínio da função g, tá bom? Isso é y. E imagina que isso é a imagem da função f. Então, se fossem iguais, então o argumento aqui seguiria sem problema nenhum. Porém, eu tenho que tomar cuidado para que esses caras que eu estou tomando aqui, eu vou inclusive mudar o nome para y aqui, eu tenho que tomar cuidado para que esses caras estejam de fato dentro aqui da imagem da f, que é para que eu possa calcular g de f de x. Ah, não precisa. Não precisa, porque se o ponto estiver aqui fora... Tá, vamos continuar. Se aparecer algum problema real, eu corrijo. É muito fácil corrigir, né? Só, ao invés de escrever isso aqui, a gente pode escrever isso aqui. Mas se precisar, eu faço isso. Então, vamos lá. Como G é contínuo neste ponto B, existe um número positivo, que eu estou chamando de estrela, tal que, se y está em y, no domínio da função, e está a uma distância de B que é menor do que estrela, então, módulo de G, ou seja, a distância de G de Y, onde Y é um ponto satisfazendo essas condições, até G de B é menor do que epsilon. Tá, agora, como f é contínua em A, né, existe, para este número positivo aqui, tá bem? Para este número positivo, não para este, existe delta maior que zero. Esse delta aqui, delta, depende de estrela e A. Isso só vai ficar explícito, né? Essa dependência de delta só vai ficar explícita quando a gente for falar de funções uniformemente contínuas, tá bom? Mas por enquanto a gente vai falar só de função contínua. Então, este delta que eu estou encontrando aqui é para este número positivo, tá bom? Como f é contínuo em A, existe delta maior que zero, tal que, olha só, se x está no domínio da função f e x está a uma distância de A que é menor do que delta, então, toda vez que eu calculo f num ponto x que satisfaz estas condições, a distância de f de x até f de A é menor do que estrela. Tá bem? Onde estrela é o número maior que zero que a gente obteve aqui, né, quando a gente estava comentando sobre a continuidade da função g no ponto B. Agora, notem o seguinte, parece que a gente não vai precisar corrigir esse problema aqui, né, porque de fato não é um problema. Agora, notem o seguinte, se
se x está no domínio da função e x está a uma distância de a, que é menor do que delta, então f de x menos f de a está a uma distância de... Perdão, f de x está a uma distância de f de a que é menor do que estrela. Agora f de a é b, não é? Isso aqui é b. E olha só, toda vez que eu tenho um número que está no domínio da função, todos esses números aqui, f de alguma coisa, estão no domínio da g, não é? Está aqui o desenho. F de qualquer coisa aqui está no domínio da g. Toda vez que eu tenho alguma coisa no domínio da g, que está a uma distância de b, lembra? Esse cara aqui é b. Está escrito em algum lugar por aí, aqui. Tá bem? Toda vez que eu tenho um cara no domínio da g, que está a uma distância de b, que é menor do que estrela, que é exatamente o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho uma coisa que está no domínio da g, que está a uma distância de b, que é menor do que estrela. Então, quando eu calculo g neste ponto y, que satisfaz estas condições, né? Então, g de f de x, isso aqui é o meu y lá em cima. Este valor vai estar a uma distância de g de b, ou seja, de g de f de a, porque g de b é g de f de a, porque b é f de a, que é menor do que epsilon. Ou seja, o que a gente acabou de mostrar foi o seguinte: se x está no domínio da função e é uma distância de a que é menor do que delta, então g composto com f de x está a uma distância de g composto com f de a, que é menor do que epsilon. Se vocês notarem, esta última desigualdade aqui, né, é exatamente esta daqui. Ou seja, g composto com f é contínua em A. Então não precisava de fato, eu estava me preocupando à toa, né? Então basta que isso aqui aconteça e que g seja contínuo na imagem de A pela função f e que f seja contínuo em A, para que a composta seja contínua em A. Agora a gente vai falar sobre preservação de propriedades, né, por funções contínuas. Então, funções contínuas preservam certas propriedades. Então, entre aspas, propriedades. Então a gente já viu um exemplo disso, né? Por exemplo, imagine que você tem uma função contínua em A. Então ela preserva essa propriedade aqui, ó. F de A maior que zero implica que f de x é maior que zero se x estiver suficientemente, né, x próximo de A. Então, ela preserva esta propriedade, né, o fato de ser maior que é. Então, a gente já viu um exemplo desse tipo de coisa acontecendo. Então, deixa eu colocar mais um exemplo aqui. Considera a função f de... Nossa, aí já é demais aqui. 0, 1... Não. Tá, 0, 1 para R, definida pela seguinte expressão: f de x igual a x ao quadrado. Alguém sabe me dizer qual que é a imagem dessa função? Então, o domínio dela é esse aqui, né? Esse é o intervalo 0, 1. Alguém sabe dizer qual que é a imagem dela?
Tá. Aberto. 0, 1 também. Qual que é a propriedade que foi preservada aqui? Talvez eu possa deixar um pouco mais explícito assim. 2, não, meio de x ao quadrado. Daí a imagem muda um pouquinho, né? Vai ser agora esse cara. Então, a imagem de f é o intervalo 0, meio. Aí pergunta, qual foi a propriedade que foi preservada aqui? Ela mandou o intervalo ser aberto. Tá bom. Então, aberto 0, 1, no aberto 0, meio. Vocês acham que esse é sempre o caso? Se eu tenho uma função contínua, então ela manda aberto para aberto. Sim ou não? Se uma função é contínua, então ela manda aberto para aberto. Vejamos esse outro exemplo aqui. Exemplo. F de menos 1 para 1, né? Definida por f de x igual a x ao quadrado. O domínio dela é esse aqui, que vai de menos 1 até 1. Né? Qual que é a imagem dessa função? Qual que é a imagem? Fechado no 0, aberto no 1. Muito bem, então fechado aqui e aberto aqui. Então, ela pegou o aberto, menos 1, 1, e mandou pro nada, né? Ou melhor, nenhum dos dois, ou seja, nem aberto nem fechado, 0, 1. Então a gente já viu que ser aberto não é preservado. Então x, não, assim, A, subconjunto de x aberto, não implica que f de A é aberto. Tá bom? Se eu tenho um aberto contínuo no domínio da função, eu aplico f nesse cara, então isso não implica que a imagem seja aberta. Tem uma outra propriedade que foi preservada aqui, né? Ó, esse cara é limitado também. Além de ser aberto, ele é limitado. E ela mandou para um cara que também é limitado. E aqui é a mesma coisa, né? Esse cara é limitado. E ela mandou num cara que também é limitado. Aí pergunta, vocês acham que esse é sempre o caso? Função contínua manda conjuntos limitados para conjuntos limitados? Sim ou não? Considerem esse exemplo aqui. F de 0, 1, que é um conjunto limitado, né, para R, é a função definida por essa expressão aqui, f de x igual a 1 sobre x. Alguém sabe dizer qual que é a imagem dessa função? Esse aqui é o domínio, né? Qual que é a imagem? Ou, mais precisamente, quem que é f de 0, 1?
Olá. Tá, então a imagem dessa função é o 1 até infinito. E tem mais uma propriedade que foi preservada aí, né? Mais uma propriedade, ó. Conexo, mandou para conexo. Conexo, mandou para conexo. Conexo, mandou para conexo. Aí pergunta, vocês acham que esse é sempre o caso? Ou seja, se a opção é contínua, então ela manda conexo para conexo? Sim ou não? Vocês perderam as esperanças? Foi por isso que vocês estão votando não? Vocês não podem fazer isso. Vocês têm que tentar pelo menos analisar intuitivamente a situação, né? Então, agora, teorema. Teorema. Se f de x para r é contínua e x é conexo, então f de x é conexo. Ou seja, a função contínua manda conexo para conexo. Tá bom? Então a maioria errou dessa vez. Se bem que a maioria errou da outra vez também. A maioria errou todas as vezes. É. A maioria errou todas as vezes. Isso acontece, né? A maioria às vezes sempre erra. Vamos provar o teorema. Né? Lembrando que você pode ter algo do tipo também, não é? Se você tem uma função contínua, eu acho que eu posso colocar isso como uma observação. Se você tem uma função contínua definida no subconjunto da reta e C é um subconjunto de x conexo, eu esqueci de escrever contínuo, né? Contínua e C contido em x conexo, o C aqui é de conexo, tá bom? Então, f de C é conexo. Eu vou provar o teorema. O teorema está considerando que o domínio inteiro é conexo, mas esta observação está dizendo que não precisa. Eu não preciso considerar toda a imagem da função. Eu posso considerar só a imagem de um subconjunto do domínio da função. Não é? Então, basta que eu tenha um subconjunto conexo no domínio da função, então a imagem vai ser um conjunto conexo. Olha só. Imagina que eu pegue esse conjunto aqui. F do vazio. Alguém sabe dizer quanto que é isso? Ó, isso aqui é um subconjunto do domínio da função, tá bom? Ó, o vazio é um subconjunto do domínio da função e eu estou tentando calcular f desse cara, a imagem desse cara, né? Isso aqui é o conjunto de todos os y's no contradomínio, que no caso aqui é r, tal que y é igual a f de x para algum x no domínio da função, que no caso é esse aqui. Então, alguém sabe me dizer qual que é a imagem desse conjunto aí? Pela função f? A imagem do vazio pela função f. É o vazio também. E olha só, conexo foi mandado para conexo. Então, pelo menos para o vazio dá certo. E para os outros conjuntos conexos no domínio da função? Será que dá certo também? Então vamos ver, vamos tentar provar esse teorema. Esse teorema ele não está demonstrado... Desculpa. Esse teorema ele não está demonstrado no Elon.
Quer dizer, ele tá, mas ele tá disfarçado, tá bom? Ele tá bem disfarçado. Eu nem sei qual é, eu perdi o livro de novo. De vez em quando o livro do Elon cria pernas e sai andando pela casa. Então esse teorema está provado no Elon, porém eu não sei em que formato. Então eu vou fazer uma demonstração que leva em consideração só coisas que a gente já fez durante a disciplina. Por exemplo, a gente falou de conjunto desconexo, conjunto conexo e conjunto separado, tá bom? E uma coisa que a gente já sabe é que esses conjuntos aqui são conexos, tá bom? Os conjuntos desse tipo, enfim, intervalos da reta em geral, conjunto vazio e R são conexos, tá bem? Isso a gente provou, acho que uma das últimas aulas de topologia. A gente dedicou só a falar sobre conjuntos conexos. Então esses caras a gente já sabe que são conexos. E se eu não me engano, o Elon prova que intervalos são conjuntos, que a imagem de um intervalo para uma função contínua é um intervalo. Então eu acho que ele prova nesse formato, tá bom? Se I é um intervalo da reta, então f de I, onde f é uma função contínua, também é um intervalo da reta, tá bem? Então não está nesta forma explicitamente, está num formato diferente. O Elon troca a palavra conexo pela palavra intervalo, que é a mesma coisa, né? Então vamos à demonstração do teorema. Então prova do teorema. Então vai seguir as seguintes linhas. Então eu vou tentar mostrar que f de x é conexo. E para mostrar que f de x é conexo, basta mostrar que f de x não é desconexo. Ou seja, eu tenho que mostrar que se eu escrever f de x como uma união de dois conjuntos não vazios e disjuntos, então o fecho de um desses dois conjuntos intersecta o outro. Ou seja, esses dois conjuntos não podem ser separados. Então, seja f de x igual a A união B. Tá bom? Eu estou escrevendo onde A e B são não vazios. Não vazios e disjuntos. Tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer agora é mostrar que esses dois conjuntos não são separados. Porque se eles fossem não vazios, disjuntos e separados, então f de x seria desconexo. Porque essa é a definição de conjunto desconexo. É um conjunto que pode ser escrito como uma união de dois conjuntos não vazios, disjuntos e separados. Alguém lembra qual que é a definição de conjunto separado? Quando é que dois conjuntos são separados? Isso, quando... Não, quer dizer, não é exatamente isso, é um pouco mais que isso. É um pouco mais que isso. Você escreveu o conjunto dos pontos de acumulação de x, interseção com x é vazio. É um pouco mais que isso. Quando o fecho de um não intersecta o outro. Muito bem. Dois conjuntos são separados quando eles são não vazios e disjuntos e quando o fecho de um não intersecta o outro. Então, o que a gente tem que mostrar aqui é, se a gente escreve f de x, que é a imagem da função f, né, a imagem de x pela função f, como uma união de dois conjuntos não vazios não vazios e disjuntos, a gente tem que mostrar que eles não são separados, ou seja, a gente tem que mostrar que o fecho de um intersecta o outro. Um outro jeito de fazer isso é mostrar que existe uma sequência em um desses conjuntos que converge para um ponto do outro. Então, por exemplo, mostrar que o fecho de A intersecta
intersecta B é equivalente a mostrar que existe uma sequência em B que converge para um ponto de A. E mostrar que A intersecta o fecho de B é equivalente a mostrar que existe uma sequência aqui que converge para um ponto aqui. Tá bom? Ou vice-versa, tanto faz. Então o que a gente vai fazer é, para mostrar que esses conjuntos não são separados, ou seja, para mostrar que o fecho de um desses conjuntos intersecta o outro, o fecho de um desses dois intersecta o outro, a gente vai tentar construir uma sequência contida num desses conjuntos que converge para um ponto do outro conjunto. Isso mesmo. Então, A fecho intersecta B se existe uma sequência aqui que converge para um ponto K. Não, é o contrário, né? Uma sequência em B que converge para um ponto de A. Porque A eu sei que contém todos os seus pontos de acumulação, B aí eu já não sei. Porque lembra, o fecho de um conjunto é um conjunto fechado, então ele contém todos os seus pontos de acumulação. Então eu só posso garantir que existe uma sequência no outro conjunto que converge para um ponto do fecho. Tudo bem. Então, devemos mostrar que A e B não são separados. Ou seja, devemos mostrar que A inter B é diferente de vazio, o fecho de A inter B é diferente de vazio, ou A inter fecho de B é diferente de vazio. Tá bem? Lembrando, A e B são dois conjuntos quaisquer não vazios e disjuntos. A gente só precisa mostrar que eles não são separados. Então, comecemos assim. Considere os conjuntos. Considere os conjuntos. Eu vou chamar de C e D. Não. A, B... vou chamar de C e D. C vai ser o conjunto... Deixa eu escrever um pouquinho mais para cá. C vai ser o conjunto de todos os x no domínio da função, tal que f de x pertence a A. E D vai ser o conjunto de todos os pontos no domínio da função, tais que, né, f de x pertence a B. Alguém sabe me dizer que conjunto é esse aqui? Que conjunto é esse? Conjunto de todos os pontos no domínio cuja imagem caem dentro de A. Como é que a gente chama esse conjunto? Eu chamei de C, mas quem ele é de fato? A gente já deu um nome para ele antes, né? Quando a gente estava falando de função. A imagem inversa de quem? De A. Muito bem. Então, eu poderia ter escrito simplesmente assim. Isso aqui é a pré-imagem ou a imagem inversa do conjunto A pela função f. Isso aqui é a pré-imagem ou a imagem inversa do conjunto B pela função f. Eu poderia ter escrito assim, mas eu vou chamar de C e D porque é mais fácil, né? Eu escrevo menos assim. Agora, alguém sabe me dizer o que dá C união com D? O que dá C união com D? Dá todo o domínio. Alguém sabe me dizer por quê? C união com D dá todo o domínio. Alguém sabe me dizer por quê? Não é exatamente isso. Deixa eu descer um pouquinho a tela, talvez vocês percebam aí. Por que C união com D dá todo o domínio da função? Não é porque os conjuntos são disjuntos. É uma outra propriedade.
Exatamente, é porque a união de A e B é toda a imagem. Então, se eu pego um ponto qualquer no domínio da função, né, então isso vai cair, quando eu calculo f de x, isso vai cair dentro de f de x, que é a imagem da função. Mas eu sei que f de x é A união com B. Então f de x pertence ou a A ou a B. Ou seja, f de x, ou seja, x está em C ou em D. Né? Se f de x pertence a A, então x está em C. Se f de x pertence a B, então x está em D. Então é por isso que a união desses dois conjuntos é todo o domínio. Porque A e B, né, tem união igual a toda a imagem da função. O que a gente sabe sobre esse conjunto aqui? Olha só, se, por exemplo, né, se eu tenho a função f, né, de x para... Isso aqui eu vou chamar só de f de x, né? F de x. Daí eu quebro a imagem em dois conjuntos. Eu vou chamar um de A e o outro de B, tá bom? Isso aqui é a imagem da função. O contradomínio é toda a reta, tá bom? E aqui está x. A pré-imagem de A, obviamente, não é todo o domínio. A pré-imagem de B também, obviamente, não é todo o domínio. Então tem pontos aqui que quando eu aplico f, não caem nem em A nem em B, se a imagem da função não for A união B. Se for diferente, como é o caso do desenho aqui, então pode ser que isso aqui falhe, tá bom? E aí, o que a gente sabe sobre esse conjunto? É conexo. Alguém sabe me dizer por que C é não vazio? Alguém sabe me dizer por que C não é vazio? Porque A é não vazio, pela mesma razão D não é vazio. Tá bom? Mais uma coisinha. O que dá a interseção de C com D? Interseção de C e D. Vazio. Tá bom. Então, X é a união de dois conjuntos não vazios e disjuntos. O que eu posso afirmar a respeito desses dois conjuntos? X, que é conexo, é a união de dois conjuntos C e D não vazios e disjuntos. O que mais eu posso afirmar a respeito desses dois conjuntos? Alguém? X, que é um conjunto conexo, é a união de dois conjuntos não vazios e disjuntos. O que mais eu posso afirmar a respeito desses dois conjuntos? Não, não é isso. Porque se eles fossem separados, então X seria desconexo. Se eles fossem separados, X seria desconexo. Mas X é conexo, por hipótese. Então C e D são o quê? Não separados. Ou seja, como X é conexo, existe uma sequência
Isso aqui que eu estou escrevendo é equivalente a dizer que o fecho de um intersecta o outro, tá bom? Existe uma sequência em C ou em D, não sei em qual dos dois, mas tem uma sequência em C ou em D que converge. Deixa eu dar um nome para essa sequência, né? Uma sequência, eu vou chamar de Xn. Xn contida em C ou em D, né, que converge. Como eles são disjuntos, então está contida em um ou no outro, não nos dois. Que converge para um ponto de D. Isso se a sequência estiver em C, mas se a sequência estiver em D, então ou de C. Isso aqui é o mesmo que dizer que o fecho de C intersecta D ou, né, o fecho de D intersecta C. Tá bom? A gente viu também esse critério alternativo. Certo. O que mais a gente sabe de hipóteses? Que mais hipóteses foram dadas para a gente? Vamos voltar aqui no teorema. Que mais hipóteses nos foram dadas? X é conexo, a gente já usou. O que a gente ainda não usou? Que a função é contínua. Certo. A gente acabou de provar um teorema que é chamado o critério das sequências para continuidade, né? E a sequência, deixa eu dar um nome, porque eu dei um nome para a sequência, mas não dei um nome para o ponto, né? Para onde a sequência convergia. Então, deixa eu dar um nome para o ponto. Para um ponto A de X. Deixa eu mudar o nome da sequência, deixa eu chamar de AN também, para combinar com o nome do ponto que eu escrevi aqui, não é? Então, quando a gente usou a hipótese X é conexo, a gente obteve uma sequência num dos conjuntos C ou D que converge para um ponto do outro conjunto D ou C, não é? Agora, como F é contínua, limite de F de AN, né, quando N vai para infinito, converge para onde? Converge para onde? Vamos voltar no teorema, né? Vamos voltar no teorema. Acho que está um pouco mais para trás. Aí está o teorema. Se a função é contínua num ponto, então blá, 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 blá. Se a n converge para A, então f de AN converge para f de A. Muito bem, então vamos voltar. Converge para f de A. Agora, notem o seguinte. Se a n está contida em C, tá bom? Lembrando, a n está em C ou em D. Né? Esse foi o que a gente concluiu. Que a n está em C ou em D. Vamos analisar o primeiro caso, né? Se a n está em C, né? E A está em D, porque o limite está sempre no outro conjunto, então, quando eu calculo f de AN, onde é que os termos da sequência estarão contidos? Alguém sabe me dizer? Se a n está contida em C e A está em D, então, muito bem, está contido em A. E onde está contido f de A? Onde está f de A? B, muito bem.
Então, o que a gente acabou de mostrar foi, não, olha só, isso implica que o fecho de A intersecta B. Tá bom? Porque o fecho de A contém o limite de todas as suas sequências, né? E eu tenho uma sequência convergente em A. Essa sequência converge para f de A, porque a função é contínua, e eu sei que a n converge para A. Então, o fecho de A contém tanto todos os elementos da sequência, como este cara. Como este cara já está em B, então isso aqui é diferente de vazio. Agora vamos analisar outra situação. Se a n está contida em D e A está em C, a gente tem o oposto, né? Lembrando que apenas uma dessas duas situações aqui ocorre. Então agora, os termos desta sequência estarão completamente contidos em B, né? E a imagem de A pela função f vai estar contido em A. Isso implica que, olha só, o fecho de B intersecta A. Portanto, A e B não são separados. Então, se toda vez que a gente escreve a imagem da função como uma união de dois conjuntos não vazios disjuntos, então esses conjuntos não são separados, a gente pode concluir tranquilamente que, né, que f de x é conexo. Porque toda vez que eu escrevo f de x como uma união de dois conjuntos não vazios disjuntos, o fecho de um vai intersectar o outro. E esta daí é a demonstração de que a imagem de um conjunto conexo por uma função contínua é um conjunto conexo. Vamos continuar discutindo a respeito de propriedades que são preservadas por funções contínuas. Então, exemplo. Considere essa função aqui, f de menos 1 para 1, né? Definida pela seguinte expressão, f de x igual a x ao quadrado. Alguém sabe me dizer qual que é a imagem dessa função? Esse aqui é o domínio, né? Este é o domínio. Quem que é a imagem de f? Ou quem que é f de menos 1, 1? Intervalo fechado 0, 1. Muito bem. Olha só. Essa função, f, né, ela pegou um fechado, menos 1, e mandou para um fechado, né, 0, 1. Vocês acham que este é sempre o caso? Sim ou não? Função contínua manda fechado para fechado? Sim ou não? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Quem votou sim, por favor, no chat, defenda o seu ponto de vista. Quem votou não, por favor, dê um contra-exemplo. Aí eu vou dar uns 30 segundos aí para vocês escreverem alguma coisa no chat. Mais uma vez, a maioria respondeu que sim, né? Então vamos publicar o resultado. A maioria respondeu que sim. Isso aí, Paula, que você escreveu, não é uma função, tá bom? Porque ninguém sabe qual que é a imagem do zero. Isso aí não é uma função. É só uma lista de símbolos. Se você me disser quem é f de zero, daí vai ser uma função.
Basta que você me diga, f de 0 é... Daí já é uma função. Aí para todos os valores que são diferentes de 0, você usa a expressão. Mas aí não é fechado, né? Eu quero um fechado que mande num que não seja fechado se você tiver votado que é falso o resultado. Quem acredita que o resultado é falso, basta me dar uma função definida no fechado cuja imagem não seja fechada. Então, Helena, qual que é a imagem do zero por essa função? F de 0 é quem? Tem que ser um número para ser uma função. Que número é esse? Infinito não é número, tá bom? Infinito é só um símbolo que a gente usa para descrever um comportamento de algum objeto sobre determinadas hipóteses. Mas o zero não tem imagem. Então não é função. Eu quero uma função. Claro, claro, pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Ah, acha que preserva? Mas a sua mudança de resposta é porque você não conseguiu pensar num contra-exemplo? Tá, imaginei. Eu vou fazer só um desenho, tá bom? Olha, quando eu pedir construa uma função, não precisa dar expressão para a função. Um desenho basta. Por exemplo, olha só. Isso aqui não é o desenho de uma função, mas isso aqui é. Isso aqui não é, isso aqui é. Isso aqui não é, isso aqui é uma função. Tá bom? Olha só, eu vou desenhar uma função aqui. Intervalo 0, 1. Tá bom? Aí essa função faz o seguinte, ó. No 0, ela vale isso aqui. Não, isso aqui. Daí, aberto aqui. Aberto aqui. E no 1, ela vale isso aqui. Alguém sabe me dizer qual que é a imagem dessa função que eu acabei de desenhar? Ah, essa função não é contínua. Não vale também, né? Eu estraguei meu exemplo. Eu precisava de uma função contínua. Essa função não é contínua. E aí? Eu estraguei meu exemplo. Tem que ser definido no fechado e a imagem não pode ser fechada. Então, esse meu desenho não serve. Deixa eu pensar em outra coisa. Eu vou manter o intervalo 0,1 fechado. Deixa eu pensar em outra coisa, outra função.
Mas a função de Dirichlet não é contínua. Mas eu entendo por que eu não estou conseguindo chegar numa resposta com esse desenho, tá bom? Com este domínio, olha só, com este domínio eu nunca ia conseguir uma função cuja imagem não é aberta. Com este domínio, eu nunca ia conseguir uma função contínua com este domínio bem aqui, né, 0, 1, cuja imagem não fosse um conjunto fechado. Daqui a pouquinho eu digo para vocês por quê. Então eu preciso mudar o meu domínio, tá bom? Então eu só preciso de um conjunto fechado, né? Para que conjunto fechado melhor do que esse aqui? Toda a reta, né? É fechado, né? Acho que agora eu consigo resolver o meu problema. Deixa eu pensar um pouco. Talvez nem precise da reta toda, talvez só desse pedaço aqui. Vejamos. Que tal essa função? F de x igual a exponencial de menos x. F de 0 é 1, não é? Aí quando x vai tendendo para infinito, lembrando, estou considerando só esse conjunto dos números positivos, incluindo 0. Daí a função ela cai assim, não é? Daí, essa função é contínua, a imagem dela é um intervalo aberto no 0 e fechado no 1. Aí está. O domínio é fechado, mas o contradomínio não é. Perdão, mas a imagem não é. No 0 é 1, não é? Ah, porque ela nunca chega no 0. Não importa que número você coloque. Não importa que número você coloque aqui no lugar de x, isso nunca vai dar 0. Vai dar um negócio bem perto de 0, mas nunca vai dar 0. Então a imagem dela, o domínio é fechado, mas o contradomínio não é. Perdão, mais uma vez, a imagem não é. Agora, é impossível construir uma função com imagem não fechada. Construir uma função contínua, tá bom? Contínua. Com imagem não fechada. A imagem não pode ser fechada com domínio 0, 1. E eu estava tentando construir, né, aqui. Eu quero uma função definida no intervalo fechado 0, 1, cuja imagem não seja fechada. Por um segundo eu esqueci que isso era impossível. Alguém quer arriscar por quê? O domínio é esse aqui. Né? F 0 mais infinito para R. Domínio, contradomínio. Essa aqui é a expressão da função. E essa aqui é a imagem dela. Imagem de F é 0, 1. Alguém quer arriscar por que é impossível construir uma função contínua com imagem não fechada com domínio o intervalo fechado 0, 1? Alguém quer arriscar? O que a intuição diz para vocês? Será que é o fato do conjunto ser fechado, limitado, conexo? E aí? O que esse conjunto 0, 1 tem de especial? Temos só 2 minutos.
Compacto. Muito bem, muito bem, muito bem. Teorema para a próxima aula. Se f de x é contínua e K é um subconjunto compacto de x, ou eu posso considerar direto x compacto, a conclusão vai ser a mesma, né? Então, f de x, ou seja, a imagem de x pela função f, é compacto. Ou seja, uma função contínua manda compacto para compacto. Se é compacto, então é fechado. Limitado e fechado. Então é impossível construir uma função contínua com imagem não fechada com domínio em um conjunto compacto, por causa desse teorema. E esse teorema a gente vai provar na próxima aula. Ou talvez na aula depois dessa, eu não sei. No futuro, não. Futuramente. Daqui umas 2 ou 3 aulas. Certamente. E é isso aí.